chegou o momento de nós recapitularmos o estudo da lição da escola sabatina. Nós teremos alguns convidados aqui que vai nos ajudar a nos aprofundar dentro do tema. Fica à vontade. E nós vamos aprender bastante. Como vocês podem perceber, o trimestre que nós estamos estudando durante os 3 meses agora, provados pelo fogo. A lição da escola sabatina é um guia de estudo para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão nos assistindo agora em sua casa. Nós, como os adventistas, nós estudamos a Bíblia durante o ano e temos um guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina, que nos ajuda a focar nos temas e explorar um pouquinho mais os temas de maneira temática, de maneira mais profunda. Então, temos um guia de estudo que nos ajuda bastante. E agora, nesse trimestre, nós vamos falar um pouco sobre provados pelo fogo. E eu quero agradecer aqui a presença de todos que estão aqui para nos ajudar. Feliz sábado a todos. Quão bom é estarmos juntos para poder estudar mais uma vez a palavra de Deus, não? Bom, o tema da lição dessa semana tem o título Os Crisóis da Vida. Vem falando sobre vários tipos de crisol, né? Não apenas um. E para nós começarmos aqui, vamos começar já perguntando o que é um crisol, né? Para nós podermos entender realmente qual a mensagem que Deus tem para nós através dessa lição dessa semana. O que é um crisol? Bom, na lição de sábado, ela traz a resposta, e ela nos traz a figura de nós colocarmos metais, que são, a princípio, substâncias bastante duras, dentro de um recipiente, e o levarmos ao fogo e aumentarmos uma temperatura de uma forma muito intensa. Esse recipiente no qual vai ali o metal é o crisol. Vai tentar trazer algo que recebe o crente para a sua purificação, que vai ser levado ao fogo, aos problemas, aos desertos, usando a linguagem, né, da plenária que nos antecipou, para trazer então esse processo de amadurecimento. Só levaremos para o céu o nosso caráter, e o nosso caráter, o nosso conjunto de hábitos, como pecadores, precisam ser aperfeiçoados para serem levados para lá. Então, o crisol é esse processo ao qual na vida, né, os crisóis da vida que nos dão dessa missão, é o local, é o ambiente onde nós somos purificados, trabalhados. Pode ser chamado também de uma prova severa, né? Como a lição trouxe para nós. Então, vamos falar de momentos difíceis, de situações que talvez causem algum sofrimento, algo que não seja tão agradável de se passar? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? E a principal pergunta, que vem resumindo a lição, como diz aqui logo na lição de sábado, é por que nós passamos por momentos difíceis? Essa é a principal pergunta a ser respondida ao longo de toda a lição. Então, por que nós passamos por momentos difíceis? Bom dia, feliz sábado. Crisol, toda pessoa que nasce nessa terra, crente ou não crente, passa por ele. Louvado seja Deus. É nossa chance, nossa oportunidade muitas vezes. Para quem já tem 60 anos ou viveu bastante e certamente sofreu bastante. Então tem que ficar especialista em problemas. Nosso problema não é passar por problemas, é não saber enfrentar problemas. Então essa é a indicação da lição, que aprendamos com o crisol da vida. Pastor Ronivon, por que existe o sofrimento? Como é que começou isso? E para aquelas pessoas que até mesmo estão nos assistindo e não conhecem um pouco sobre a questão do grande conflito. Olha, a resposta inevitável é o pecado, né? A gente sabe que o pecado ele não tem nada a ver com Deus. O sofrimento que Deus, inclusive, imprime sobre nós, a gente vai ver uma diferença, a lição faz uma diferença do sofrimento. Eu não sei se você conseguiu ver, mas a gente consegue
distinguir pelo menos 3 tipos de crisóis na lição dessa semana. O primeiro deles é o crisol de Satanás. O crisol de Satanás são circunstâncias, contextos, que levam você à tentação. Então, tentação e distração são os 2 crisóis de Satanás. Quando você é tentado e não cai, ele tenta te distrair para você sair do castelo de Deus, da proteção do Senhor, e então cair. E aí tem o crisol de Deus, que são as provações. Agora, e tem o crisol do ser humano, o crisol do pecado. E esse crisol, ele é consequência do seu pecado. Espera aí, pastor, mas esse não é um crisol de Satanás também? Não. Porque o crisol do pecado deixa de ser de Satanás porque tem a sua responsabilidade. Você pecou, foi necessário que a sua vontade estivesse ali sendo posta em prática. Agora, qual é a diferença do crisol de Deus para o crisol de Satanás? Qual é a diferença da provação para a tentação? A provação vem de Deus com o intuito de despertar o que há de melhor em você. Por isso que eu concordo com a irmã Maísa quando ela diz, graças a Deus, né, que a gente passa por essas coisas. Provação é a iniciativa de Deus de despertar o que há de melhor em você. Tentação é um esforço de Satanás para despertar o que há de pior em você. E o resultado é o pecado que, se você voluntariamente decide seguir Satanás, você vai receber o crisol das consequências do seu pecado, né? Que foi, respondendo a sua pergunta, a grande razão de termos que enfrentar crisóis na vida. Outra pergunta para todos, né? É interessante, existe o sofrimento, e por que Deus permite que a gente passe por sofrimento? Eu queria que vocês destrinchassem um pouco mais a questão de Deus permitir o sofrimento, né? Já que o homem escolheu o pecado, a dor, mas por que Deus permite passarmos por isso? O que tem que ser mudado em nós? Feliz sábado a todos. Muitas das vezes nós gostamos de responder as perguntas baseado naquilo que a gente sente, né? E ainda mais quando se fala de sofrimento. Mas aprendi há pouco tempo com um amigo que nossa resposta tem que ser o está escrito. E eu gosto muito de Eclesiastes. Estou estudando o capítulo 7, e quando a gente destrincha ele, no verso 3, Salomão fala assim em Eclesiastes 7. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. Então, a gente vê aqui no verso 3 de Eclesiastes que Deus diz que através da tristeza, do sofrimento, o nosso coração é melhorado, é transformado. Creio que um dos motivos, ou o maior deles talvez, de Deus permitir que nós entremos em sofrimento, passamos por provações, é para que nós sejamos transformados. O nosso coração, ou aquilo que ainda está como escória, né? A ser queimado. Christian, doutor Guilherme, fica à vontade. Eu acredito que a questão do melhoramento foi bem trabalhado. Na palavra de Deus a gente encontra várias respostas para essa pergunta. Que Deus não fica isento de se envolver com os seus filhos que sofrem. Há ainda mais 2 respostas que confortam o meu coração. Uma eu encontro em Tessalonicenses, né, em 2 Tessalonicenses, quando menciona que Jesus Cristo não virá e nós não nos reuniremos com Ele sem que antes se manifeste a apostasia, o pecado, o filho da perdição. Ninguém de nós ia querer ir para o céu se não passasse por sofrimento nenhum. Já estava tudo certo por aqui. Aqui já seria o céu. Pelo fato de o Filho de Deus sofrer, é que Deus fará justiça. E minha é a vingança, diz o Senhor. Então, primeiro tem que ser revelado. Tem que ser revelada a apostasia, o erro, as consequências do pecado. Tem que ficar claro para todos aonde leva o pecado. E quem é seu originador. Às vezes a gente fala uma frase quase romântica, né? Deus vai voltar, Jesus vai voltar para acabar com o mal e acabar com o pecado. Mas a gente só esquece que o mal só existe porque existe o malvado. O pecado só existe porque existe o pecador. Então Deus virá para destruir o pecador e o malvado. E aí o romantismo parece que cai. Mas a verdade é que Ele virá para trazer justiça. E é porque nós passamos por isso, é que nós deixamos claro de que lado estamos. E como nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, isso também foi enfatizado bastante na lição dessa semana,
e, por sua vez, em Jesus, nos tornamos também coparticipantes da natureza divina. Pedro comenta isso em muitos momentos. É que nós justificamos a ação de Deus que virá, não para paz e segurança, mas sim para destruir isso aqui e começar tudo de novo. Apocalipse, concluindo pelo nosso tempo, no capítulo 14, versos 1 a 5, nos comenta que quando Jesus Cristo voltar, os 144 mil o acompanharão aonde quer que ele vá, usar de novo o nome de Cordeiro. Depois que ele veio, e ele usa o nome de Cordeiro quando ele está no cumprimento do plano da salvação. E o plano da salvação vai continuar depois que Jesus voltar, porque fará parte do plano de Deus e do nosso papel dentro do plano de Deus, pregar para que o mal nunca mais volte a existir. Cordeiro pregará, mostrará suas chagas e nós seremos espalhados entre os mundos para testemunharmos, até para mundos que virão a ser criados. Então nós estamos sendo preparados. E o passar por esse mundo, pelo crisol desse mundo, nos prepara para a maior missão que o Senhor tem destinado a nós. A gente só olha a dor de agora, né, e sofre com ela, mas a maior missão que Deus tem destinado a nós é uma missão eterna. Será através de nós que o mal nunca mais voltará. Também, né, não só, mas também através de nós, nosso testemunho, que o mal não mais voltará a existir. Amém. Tudo que Deus faz é para salvar, né? E nós vamos continuar aqui falando a respeito da lição, mas eu só gostaria de deixar aberto para vocês, nós vamos deixar um microfone passando entre vocês. Se alguém quiser comentar também alguma coisa a respeito da lição, tá bom? Podem ficar à vontade. Já aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de ler o verso áureo, né? O verso para memorizar da lição, e gostaria que vocês nos ajudassem a explorar esse texto bíblico baseado, né, no tema. E está lá em 1 Pedro 4, verso 12 e verso 13. Eu queria que vocês pudessem comentar esse texto, e depois nós vamos entender também, nós vamos poder comentar a questão dessas provas, dessas provações, das tentações, das dificuldades que nós enfrentamos, como o cristão deve enfrentar isso, como uma surpresa, como algo assim que, né, algo que não sabia, ou como deve enfrentar, né, como um cristão deve enfrentar essas coisas. É uma surpresa? Nós vamos ver, a lição trabalha essa questão, mas, Thalita, você poderia ler para nós o verso áureo, para a gente poder discutir aqui? O verso áureo, né? Isso. Ok. Diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. O cristianismo atual, ele propõe uma caricatura do evangelho, um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor. E se Deus decide não curar? E se Deus, na sua soberania, decide não atender naquele momento? O sofrimento, ele é uma contingência humana. Todos nós vamos ter que passar por ele e aprender com ele. Mas, infelizmente, hoje em dia se diz aí fora que o sofrimento é um ato punitivo de Deus ou consequência direta de um pecado, esquecendo das outras coisas que o sofrimento pode trazer de benefício, porque o sofrimento em si mesmo não é um mal, pode ser uma bênção. Nós queremos fugir dele, mas ele não é um mal em si mesmo. É a maneira como Deus pode nos ensinar. Existem bênçãos no sofrimento. Primeira bênção, revela a nossa natureza. Neste mundo de super-heróis, de pessoas superpoderosas, e que hoje se prega pessoas com capacidade para enfrentar qualquer coisa, o sofrimento é capaz de nos mostrar que somos feitos de barro, inclusive nas nossas emoções. Segunda bênção do sofrimento, o sofrimento é uma escola. E eu queria que você abrisse bem seu ouvido agora para isso. Na escola comum, primeiro se aprende a lição, depois se passa pela prova. Mas no sofrimento de Deus, primeiro se passa pela prova, depois se aprende a lição.
Essa é a realidade. Terceira bênção do sofrimento. Você começa a reavaliar a vida, pensar o que você fez, como você vive, quais são seus alvos, quem é você de verdade. Quarta bênção do sofrimento, visto de maneira certa, o sofrimento nos aproxima de Deus, nos faz parar nesse mundo frenético e meditar. Pensar em Deus, pensar no que somos, no que estamos vivendo, qual é o plano de Deus para nós. E a quinta bênção do sofrimento, põe os nossos olhos na eternidade. Você começa a pensar que isso não é para sempre. E eu tenho uma pergunta para você. Daqui para frente vamos ter mais ou menos sofrimentos? Portanto, devemos ser especialistas em passar por sofrimentos. Eu queria direcionar essa pergunta, que a professora Maísa aqui já explorou bem, mas eu queria que o Christian nos ajudasse, Christian, na segunda parte aqui do texto, na última parte do texto de verso 13, né? De 1 Pedro 4, verso 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Como podemos entender isso, Christian? Olha, quando eu leio esse versículo, eu lembro bem daquela situação do grande conflito. De que, por que não existe mais cristãos sendo queimados hoje? E que as fogueiras não estão acesas? É porque a igreja se conformou com o mundo. A gente fala isso, quando a igreja se levantar reavivada, a perseguição novamente se levantará. Então, isso é um ponto importante. Por que a gente tem que se alegrar? Bom, se a gente está participando do sofrimento de Cristo, e bem, o apóstolo deixa bem claro aqui, e não o sofrimento que é justo, que é quando a gente faz algo errado, que é pelo pecado, pelo nosso erro. Isso é justo, e a gente não tem que se gloriar por esse tipo de sofrimento. O sofrimento que a gente deve se gloriar é aquele quando é injusto, se a gente está fazendo o que é certo, mesmo se a gente está sendo perseguido. Esse a gente pode se gloriar porque a gente está sendo semelhantes a Cristo. A gente está buscando essa semelhança com Ele. E no mundo em que o Espírito de Cristo não é bem-vindo, na verdade ele é odiado, isso significa que nós também, ao participarmos desse mesmo Espírito, seremos odiados. Então, por isso que ele dá essa, não é uma exortação, é uma animação, eu vejo assim, é uma promessa quase. E seja feliz por isso. E é o que a gente tem que ser, tem que se alegrar realmente por isso. Um feliz sábado a todos. Interessante que em todo esse aspecto, todo esse contexto do sofrimento, o princípio da semente nos explica bastante o que estamos conversando também, ajuda a explicar. Porque muitos de nós, como cristãos ou como adventistas, detalhando melhor, espera ou fica muito feliz e quer logo os frutos, quer logo dar os frutos, ver os resultados da vida cristã. Mas poucos estão dispostos a passar pelo que a semente passa antes de se tornar uma árvore ou dar seus frutos, que é morrer, que é sofrer, que é ser plantada sem uma esperança de um resultado gostoso, mas naquele sofrimento específico, depois de um tempo ela começa a brotar e começa a se ver os seus resultados. O sofrimento, sendo uma escola, tem que nos dar alegria mesmo quando estamos sendo plantados no solo deste mundo. Solo este a qual aparentemente estará nós morrendo, mas logo, logo produziremos frutos para a glória de Deus. Temos que ter alegria e temos que ter, sim, a ciência de que no sofrimento estamos ouvindo a voz de Deus e que Deus está nos colocando muitas das vezes, como foi bem dito anteriormente, para nos ensinar, para nos educar. Pastor Ronivon e Maísa, professora Maísa, a questão do... Ellen White, ela tem uma citação do Grande Conflito, na versão condensada, né? Ela diz assim: o tentador, que é o inimigo, Satanás, não tem poder para governar a vontade ou forçar a pessoa a pecar. Pode causar angústia, que é o que eu queria que vocês explorassem. Pode causar angústia, mas não contaminação. Como podemos enfrentar isso? Satanás é um ser real, muitas pessoas entendem que não é, né? Como vocês podem nos ajudar e ajudar as pessoas que estão em casa, os irmãos, todos que estão estudando a lição, e gostaria de entender um pouco melhor essa questão de Satanás. Ele é um ser real, não é? E ele pode causar angústia.
Eu penso que talvez por isso Pedro diz, amados, não estranheis. Não estranheis, né? Vocês estão na luta. As potestades do mal são o vosso real inimigo. Né? Interessante, alguns de nós elegemos outras pessoas como inimigos, né? Mas, na verdade, os seus inimigos são as potestades do mal. Então, vocês não devem estranhar, porque vocês têm um inimigo que vai persegui-los. Por isso, não estranheis. Agora, Deus nunca prometeu, irmãos, e isso você não vai encontrar na Bíblia nenhuma promessa de Deus dizendo que Ele iria te explicar tudo enquanto você vive aqui. Você não terá todas as explicações. A gente sabe que o sofrimento permitido por Deus, ou vindo dele, tem uma razão. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por que foi feito dessa maneira? Por que não foi feito diferente? Porque eu fui surpreendido com tamanha dor. Né? Essas coisas você não tem capacidade de racionalizar ainda. Um dia você terá. Né? E me chama a atenção, tem um texto de 2 Coríntios 4, que Paulo diz assim, 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos frágeis. O vaso é de barro, mas o conteúdo é Deus que coloca. Aí ele termina o texto dizendo assim, em tudo somos atribulados. Nós somos atribulados, isso é verdade. Porém, não angustiados. Angústia é ausência de esperança. Tribulação, não. Tribulação, você está passando pela prova, mas a esperança continua. A angústia perdeu a esperança. Aí ele diz assim, perplexos, ou seja, surpresos, eu não esperava por isso. Porém, não desanimados. Aí ele diz, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E aí me chama a atenção o seguinte, o verso dessa lição, não sei se você percebeu, a postura, a atitude do Filho de Deus diante do sofrimento não é só resiliência, não é uma atitude de passividade, existe uma proatividade. Quando o sofrimento vem, o que é que eu tenho que fazer? Me alegrar. Está escrito aqui, ó. É estranho isso, né? Olha, alegrem-se. Peraí, como é? Eu sou masoquista? Ser cristão tem que ser masoquista? É isso? Aí me lembra outro texto, que é Atos capítulo 6. Os discípulos, a primeira vez que eles foram chicoteados, regozijaram-se sobremaneira por terem sido considerados dignos de sofrer por seu mestre. Quando alguém tem a visão do que Cristo fez na cruz e ele sofre participando desse sofrimento, ele pensa, que privilégio, eu não sou digno de sofrer com meu mestre, então me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, quando você tem a cosmovisão correta de que Deus não é responsável por te dar todas as explicações, porque a sabedoria dele está acima da sua e você tem fé, e você crê, você descansa nele, você não fica só passivo, resiliente, diz, o sofrimento é uma coisa necessária. Não, uau, o sofrimento, eu passei por ele, que bom, agora eu sou participante junto com Cristo. Você entendeu? A atitude muda um pouco. Salmista Davi, ele que foi especialista em passar por dificuldades e se saiu muito bem, ele diz no Salmo 119, 71, foi bom ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse os seus decretos. E também em Salmo, ele diz assim, Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições de quem? Do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso é muito bom, talvez não na hora, mas o Senhor Deus nos livra de todas, nos faz passar pelas situações de maneira que o nome dele seja levantado diante de toda a terra. Me permita, tem um jargão no meio militar que diz o seguinte, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Eu acho que tem um pouquinho de verdade nisso aí. Feliz sábado. Quem fala é João, dos Ministérios Sunlight Brasil e Versos para Cantar. Há uns 10 anos, mais ou menos atrás, teve uma outra lição da Escola Sabatina que também tratava sobre os crisóis. Eu não sei quantos de vocês ainda recordam. E lá trazia uma ilustração que eu lia isso há 10 anos atrás, nunca mais me esqueci. Talvez alguns de vocês lembrem. Diz que certo grupo de crianças foi visitar o trabalho de um ourives.
E ali aquelas crianças observavam como o ourives segurava a tenaz e levava o metal até o fogo. E de tempos em tempos, aquele ourives pegava aquele metal e analisava. E colocava novamente no fogo. E fez isso várias vezes, até que uma daquelas crianças perguntou: Senhor Ourives, como o senhor sabe quando é o momento certo que você pode tirar aquela peça, que aquela peça está pronta? E aquele ourives respondeu: até que eu veja a minha face refletida nela. E muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, né? Como o comentário que a Maísa fez, né? Como nós passaremos as grandes provações que teremos no futuro, se não soubermos passar as pequenas provações hoje. Então Deus está querendo preparar o seu povo. Existe, só para finalizar, um outro texto ainda de 1 Pedro, que fala sobre isso, que é o capítulo 1, os versos 6 e 7, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito bom, muito obrigado, irmão. Muito bem, doutor Guilherme, por favor, nos ajude a entender aqui a questão dos crisóis do pecado, né? A lição, o autor fala um pouco aqui, ele toca um pouco sobre a questão nós temos a mensagem de saúde, um exemplo, né? E nós temos, todos nós temos dificuldade de realmente vivermos a mensagem de saúde, mas Deus vai nos ajudando ali, né? Como fazer aí a diferença entre a nossa desobediência e a questão de coisas que nós não temos controle? Como lidar com isso, né? Enfrentar essa situação. Muitas vezes as escolhas nossas nos levou ao problema, aí sofremos por causa do problema, da desobediência, e tem outras coisas que nós não temos controle. O pecado está aí, nós vivemos em um mundo caído. Como lidar com isso tudo? Bom, como um ser humano limitado, nem sempre temos todas as respostas. Embora, se possamos resumir a resposta em uma coisa, nós poderíamos resumir em Cristo. Às vezes eu entendo que quando Jesus chegou para o Pai e disse, pedindo para Ele: afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava dizendo que uma vez que o pecado entrou na história, aquilo que seria o ideal não é mais possível. Tendo em vista que o ideal não é possível, a gente faz o melhor que dá. Claro que ao falarmos de Deus, que é todo-poderoso, é diferente de falarmos de pessoas limitadas. Ontem conversamos um pouquinho sobre esse paralelo, acho que até o próprio pastor Ronivon também comentou sobre justificação pela fé, justificação pelas obras e como aquela coisa seria colocada. Então, eu ao sofrer, como consequência da minha escolha, ao estar doente, White define a doença, entre outros conceitos, mas um que eu gosto muito, como um esforço do organismo de expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Então eu estou sofrendo. O que eu devo fazer? Eu devo fazer o meu melhor para obedecer às leis naturais, que irão aliviar as sobrecargas do meu organismo já tão sofrido e que está padecendo por sintomas, por algumas doenças. Aquilo que foge ao meu controle, que acho que você tentando chegar mais dentro desse conceito que você me perguntou, eu ainda vou fazer o meu melhor e me entregar ao Senhor para que, conforme Ele desejar, aquilo prossiga. E vou descansar nesse momento. Talvez, ao menos em minha prática profissional, o mais frequente hoje seja a ansiedade. Mesmo se falarmos de depressão, 80% dos pacientes depressivos que eu atendo são ansiosos de base. E o ansioso é exatamente isso que você está dizendo, Israel. O ansioso sofre por algo que ele não tem controle. Querendo controlar, não necessariamente por antecipação, né? Mas por isso também. A ansiedade vai além disso. Não é só um sofrimento por antecipação. Porque a preocupação é um comportamento ansioso, mas o medo pode ser de algo presente.
não apenas de algo que eu imagino ou que vai estar no futuro. Então, eu não tenho controle, circunstâncias são outras. E aí o exercício da fé, o exercício da entrega, aprender a ser também resiliente, como foi destacado, a paciência, na ciência da paz, permanecer em paz apesar de eu não ter controle, apesar disso, me ensina muito. E com os olhos da fé eu ver que um dia Deus fará novas todas as coisas, inclusive isso que eu não tenho controle. E entender, como nós estamos conversando até aqui, o porquê da atitude do cristão diante do sofrimento, e ele ter uma outra atitude, edifica, prepara, transforma. Quando você não consegue comer porque está muito quente a sopa, o que você faz? Come pelas beiradas, devagarzinho, não põe a colher lá no fundo, não. Né? Pega da superfície, assopra e vai devagarzinho até esfriar. É algo parecido, meu irmão. Eu não tenho controle. Então, eu faço o que eu consigo, clamando por sabedoria e condições, porque é Deus que opera através de mim, não sou eu que faço nada, mas eu confio. Porque embora eu não sei para onde vai o navio, mas eu conheço o capitão do navio e sei que ele sabe o caminho. Eu queria aproveitar aqui e, para todos, né, a pergunta é para todos, como nós podemos entender a justificação pela fé dentro desse processo do sofrimento? É uma pergunta bem interessante dentro da lição. Se a gente pegar a lição, né, surge essa pergunta. A questão de Ellen White, ela fala que a justificação é lançar o que mesmo ao pó? Vocês lembram? A glória do homem ao pó. E muitas vezes temos que passar por quê? Pelo quê, né? Pelo sofrimento. Eu queria que vocês pudessem nos ajudar a entender essa questão. Fique à vontade. Os irmãos também. Posso. Feliz sábado. Feliz sábado. Meu nome é Vili. E a gente, passando por sofrimentos e muitas dessas coisas, Ellen White escreveu na história de José, que quando ele foi pego como escravo e estava lá sozinho, sem família, sem nada, Ellen White escreve: José aprendeu em poucas horas muito mais do que ele em anos não iria aprender. Então, será que a gente pode ganhar tempo passando com sofrimento com Deus? Eu achei muito legal que a Maísa falou, todo mundo passa por sofrimento. Só que se a gente passa um sofrimento com Deus, será que a gente pode ganhar muito mais tempo? A gente tem um costume, como nessa sopa que está quente, de olhar para o tempo. A gente olha o problema e a gente é muito acostumado a olhar para o tempo. Só que nós, seres humanos, não somos feitos com um tempo limitado. Por exemplo, se você está agora de frente a um problema, um leão está na tua frente, ele quer te atacar. É importante sair correndo, o tempo é muito importante. Só que muito mais importante é a direção, para onde que você está indo. Porque se você correr em direção ao leão, você vai perder muito mais tempo. O problema vai se tornar muito maior. Então, se a gente começa a ir um problema, o problema começa a chegar, e a gente tem Deus com quem a gente pode acordar todos os dias, quem pode nos dar a direção para onde que a gente deve ir com os nossos problemas. Será que a gente pode ganhar muito, muito mais tempo, vendo o tempo não só mais como um tempo, mas como um compass que mostra para nós a direção para onde que a gente tem que ir? Tem vários estudos que foram feitos que é provado que você pode perder tempo, que você pode ter um tempo neutral ou que você pode ganhar tempo. E facilitando esse estudo, a gente pode ganhar tempo aprendendo, a gente pode ganhar tempo tendo clareza, tendo tempo para organização, a gente pode ganhar muito mais tempo, por causa que a gente não vai precisar mais de ficar procurando as coisas, a gente vai ter uma clareza a mais. A gente, enfrentando o problema, a gente pode ganhar muito mais tempo, por causa que a gente já vai ter uma solução para o problema. Então, indo um caminho com Deus, esses sofrimentos, não é só um sofrimento que você está passando agora, é um sofrimento onde que você pode passar com isso e não só ganhar a vida eterna, mas já nessa terra você pode ganhar um monte de tempo. Por causa que Deus é a sabedoria, Ele que dá o Espírito Santo para nós
que a gente pode aprender tanta coisa que no futuro a gente vai ter uma clareza tão grande indo com Deus, que em muitos lugares onde o ser humano está perdendo tempo por causa que não tem clareza, por causa que não tem ordem, a gente vai estar com uma clareza. E claro que para a gente parece um sofrimento muito maior, por causa que Deus nos dá a clareza, Ele nos mostra aqui está o problema, e esse problema tem que ser resolvido. Só rapidinho, um dos citados da Ellen White, que eu acho mais bonito de todos, é que ela escreve: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Ainda sobre isso, e respondendo a pergunta de Israel, a palavra ardente prova, ela também pode ser traduzida por queimadura feita pelo fogo. E eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de se queimar, mas não é uma situação muito interessante. Só que é isso que nos protege, porque as pessoas que sofrem, por exemplo, de problema de diabetes, elas perdem a sensibilidade e muitas vezes elas estão se queimando, e por não sentir a dor que essa queimadura faz, ela pode acabar perdendo todo o seu membro. Então, a queimadura, a dor, ela permite que a gente tenha sensibilidade. Só que ainda na queimadura vem a justificação pela fé. Porque numa queimadura, você pode até fazer algo, mas quem restaura é o poder de Deus, que faz com que a natureza regenere o corpo. Então, é o poder de Deus com o esforço humano, porque você não pode também continuar ali, né, colocando a sua mão no fogo para se queimar. E você ainda pode criar ou usar algumas alternativas, como colocar ali algo por cima. Da mesma forma, na justificação pela fé, você precisa evitar aquilo que está trazendo a queimadura, aquilo que está trazendo o sofrimento, mas quem faz o processo de restauração é Deus. O que a gente precisa fazer é confiar e cooperar. Queria comentar rapidamente, também está encerrando. Eu estava pensando um pouquinho, encaixa a justificação pela fé, mas seria mais na dinâmica do sofrimento. Porque o sofrimento, acho que é um dos temas mais complexos que tem, porque são várias variáveis juntas. Então, quando a gente começa a analisar essa questão do sofrimento, é muito mais fácil analisar quando você está fora dele. E quando você está dentro dele, a história muda completamente. Parece que você não consegue enxergar longe. E eu vejo isso mesmo, Cristo, quando ele estava no sofrimento, ele não conseguia enxergar além da sepultura. Parece que o que você está sofrendo é o fim de tudo. É onde se resume toda a sua história. E se Cristo passou por isso e teve essa dificuldade, quanto mais nós. Então, assim, é importante agora, no momento que a gente não está passando por isso, a gente ter bem firme, bem fortalecido um caminho neural de resposta a essa situação. E, assim, quando a gente analisa na Bíblia, e a lição trouxe essa dinâmica, né, da caminhada cristã, então, a gente tem várias formas em que o sofrimento ele vai aparecer na nossa vida e de resposta a ele. Então, a gente vê, por exemplo, Jó. Quando Jó ele estava lá, sofrendo, ele estava tentando entender a situação dele. Não é bem esse o ponto nosso que a gente precisa. Por quê? Porque você não vai conseguir entender a tua situação. E o mais difícil ainda, e um problema maior ainda, é quando você tenta entender a situação do outro, que foi dos amigos de Jó. Aí quando você vê eles vindo, isso daí é um crisol do pecado. Jó, você está pecando. Se arrependa, Jó. Qual que é o problema? O que está acontecendo na sua vida? Se arrependa, Jó. E Jó, não, mas eu não pequei. Eu sei que eu não pequei, eu estou sendo fiel ao meu Deus. Eu estou sendo fiel a Ele. E aquela briga, aquela coisa, então, em vez de consolar e ajudar, eles acabaram mais atrapalhando a Jó. E, bom, pelo menos a fé de Jó se fortaleceu no final. A gente vê essas duas dinâmicas. E a gente vê outras, por exemplo, acontecendo, quando, na verdade, é o crisol do pecado, ou seja, é o sofrimento em consequência das nossas ações erradas, e a gente acha que a gente está sofrendo por Cristo. Nossa, eu tenho que me gloriar, eu estou sendo perseguido. E na realidade do ministério, o pastor está aqui, às vezes eu posso estar agindo errado e colocar a culpa, não, Satanás está usando o irmão, está usando o pastor para me perseguir, eu estou sendo fiel aqui, quando na verdade eu estou fazendo errado, eu estou agindo da forma errada, e a culpa é minha. E não é uma perseguição por bem, eu não tenho que me gloriar nessa perseguição. Na verdade, eu tenho que compreender o meu pecado e me arrepender dele. Então, assim, não é fácil quando a gente está passando por isso, porque a gente pode errar por qualquer um dos lados. E aí realmente entra a justificação pela fé.
que é o que o sofrimento o objetivo dele na nossa vida, de trazer reflexão. Em qualquer uma dessas situações, ele tem que trazer a reflexão. Seja em algum problema que Satanás colocou, então a gente estava vindo para cá para o Oceá e tivemos um problema no carro. Mas isso foi Deus ou foi Satanás tentando impedir a gente chegar aqui? Qual que foi? Eu tenho que não focar nisso. Não é necessariamente da fonte de onde está vindo o problema, ou do sofrimento, mas sim em mim, no que eu estou fazendo, de refletir. Peraí, Senhor, eu estou andando de acordo com a tua vontade? Tenho eu feito algo por isso? O que eu preciso aprender disso? Qual a lição que o Senhor quer trazer para mim? Porque daí entra o outro crisol, que é aquele que não é por algo errado que Deus manda o sofrimento, mas exatamente para melhorar o que está bom, mas pode ser ainda melhor. Crisol da maturidade. Exatamente. Então a gente vê Cristo. Cristo, ele nunca pecou. Desde a sua vida era perfeito. Mas Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado. Hebreus 2:10. O que já era bom foi aperfeiçoado através dos sofrimentos. Olha que tremendo isso. Ellen White diz que quando Jesus ele voltou do deserto da tentação, a sua fisionomia tinha mudado. Existia um ar de maturidade, de mais seriedade nela. Ou seja, você vê que diferença que isso aconteceu mesmo em Cristo. Quanto mais em nós. Então, acho que aí entra o ponto da justificação pela fé, que é ter o seu eu no pó, de, através do sofrimento, e aí já passou o tempo, era para ser rápido, mas através do sofrimento a gente ter essa reflexão de realmente olhar para Cristo e se lembrar das suas promessas. Acho que isso é o mais importante. Algo interessante aqui da lição que fala do crisol de maturidade, que segue a linha do Christian, que fala assim, né? O espinho de Paulo tinha um propósito. Quantos de nós não já perdemos um tempinho tentando descobrir qual era o espinho de Paulo? Sim ou não? Mas que espinho é esse? Nós temos que descobrir que espinho é esse. Só que quantos de nós gastou um bom tempinho tentando descobrir qual era o propósito do espinho de Paulo? Muitas das vezes isso também está com a nossa vida. Mas por que eu tenho esse espinho? O que está acontecendo esse espinho? O que é esse espinho? Mas podemos agora, a partir de quinta, que fala da maturidade, ter essa maturidade de pensar qual é o propósito desse espinho. O propósito de Deus para esse espinho. Eu queria saber se ainda tem tempo para falar. Um minutinho. No processo de justificação pela fé e a questão da prova, das dificuldades, das angústias, eu gosto de pensar na doutrina da prova. A mensageira do Senhor diz no livro Deserto da Tentação que Deus, ao criar os seres humanos, não colocou eles fora do perigo da prova, a fim deles formarem um caráter comprovado, passando pela prova. Eles tinham que passar pela prova, é bem verdade que eles não passaram pela prova, foram reprovados, e desde então nós herdamos a natureza de Adão e Eva, e o coração nosso é corrupto, é mau. E as provas na Bíblia, elas muitas vezes vêm para revelar aquilo que vai no coração. Lembra de Deus conduzindo Israel no deserto? Para que ele conduziu? De acordo com Deuteronômio capítulo 8, foi para mostrar para Israel o que ia no coração deles. E nós vimos isso no caso de Ezequias também. Deus os desamparou quando os príncipes de Babilônia veio. Para quê? Para revelar para Ezequias o que estava no seu próprio coração. Então as provas, as dificuldades, as angústias, elas vêm para revelar aquilo que está no coração. E para que Deus seja justo e verdadeiro ao nos declarar justos, Ele precisa não só nos declarar justos, como também nos tornar justos. E para que esse caráter justo que nós recebemos pela fé, esse caráter que Cristo edificou ao passar por essas dificuldades aqui na terra, que nós recebemos pela fé, seja evidenciado nas nossas vidas, nós precisamos passar por dificuldades para mostrar para o universo aquilo que Deus está operando em nós e se realmente a transformação foi verdadeira no nosso caráter ou não, para sermos declarados justos diante do universo. Eu entendo assim a função das provações, das dificuldades, não só para moldar o caráter, mas para evidenciar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no nosso coração, que é onde habita a maldade, nos seres humanos, é onde precisa da transformação. Amém. Bom, o assunto é vasto, temos muito ainda para comentar, né? Acredito que todos aqui têm algo ainda que tem no coração assim, que fala, nossa, isso aqui seria interessante nesse momento. Mas nosso tempo acabou.
E que nós fiquemos, então, com as lições aprendidas aqui, sabendo que Deus é sábio demais para errar e, por isso, Ele nos conduz sempre pelo melhor caminho. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus? Pai de amor, Senhor Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado. Obrigado por ter nos trazido aqui, obrigado por ter permitido este evento tão maravilhoso e obrigado, Pai, por todo o sofrimento que nós já passamos em nossa vida. Nós precisamos aprender, independente de qual foi a fonte, porque Ele produz em nós o que nós tanto desejamos, que é a semelhança com Cristo, se aceitarmos essa advertência, esse modo como o Senhor deseja nos limpar, nos purificar. Ó Deus de amor, contudo eu peço a mim e aos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude, Pai, a ter os olhos abertos para enxergar, Pai, as suas promessas de longe, não apenas quando nós estamos vivendo em abundância, em felicidade, em paz, tudo parece que vai dar certo, mas também nos momentos de dificuldade. Não deixe, Senhor, que as aflições, as dificuldades sejam mais fortes do que o nosso amor por Ti. Elas sejam mais intensas do que nossa fé por Ti. E que o Senhor possa nos fortalecer para o que está vindo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a aprender agora, através, às vezes, de pequenas lições, o que nos será necessário para enfrentar o que temos pela frente. Ó Deus de amor, nos limpe de todo o pecado e de qualquer falha de caráter que existe em nós. Custe o que custar. Custe o que custar, nos leve para o céu. Nos salve, Senhor. Ainda que o que temos de mais precioso aqui nessa terra tenha que ser tirado de nós. Mas, se isso for para o bem, que assim seja. E nos ajude, Pai, a saber, com Teu amor, a ajudar aqueles que estão passando por problemas difíceis, que estão passando pelos crisóis da vida. Guia-nos no restante deste culto, nas outras palestras, dá-nos um espírito de oração e Cristo no coração, em nome de Jesus. Amém.